Olá pessoal, vou gravar mais esse vídeo aqui para vocês, mas agora num ângulo um pouco diferente, só para variar um pouquinho também. E também porque eu queria pegar as questões não, as respostas que saíram no YouTube quando eu perguntei qual era a diferença de uma relação profunda e uma relação superficial, para embasar um pouco dessa conversa que eu quero ter aqui, porque as respostas foram bem legais. Então eu vou fazer uma colinha aqui, de vez em quando eu vou olhar para o lado. Mas então, o vídeo de hoje é sobre essa questão que eu acho que está sempre como pano de fundo na nossa forma de pensar as relações, que é a diferença entre profundidade e relações profundas, e superficialidade e relações superficiais. Eu tendo a pensar, né, pelo que eu já ouvi, pelo que eu mesmo já pensei um pouco nesse sentido, que tem dois registros que geralmente embasam essa diferença, né, essa distinção entre o que é uma relação profunda e uma superficial. E são dois domínios, vamos dizer assim, são dois grupos diferentes de pensamento de resposta, às vezes intercalados, né? Que é uma realidade, um domínio cognitivo, vamos dizer assim, e um domínio afetivo. Eu tendo a gostar mais de pensar profundidade e superficialidade na questão afetiva, muito mais do que na questão cognitiva. Lembrando que cognição, né, tipo, tem a ver com conhecer, tem a ver com pensar, tem a ver com saber. E eu acho que quando a gente fala de relações entre as pessoas, é muito difícil colocar o conhecimento como uma margem, como uma possibilidade de fato real. Eu sou um cara muito suspeitoso da possibilidade de conhecer de fato alguém e do que há de ser conhecido, né? Do que há para ser conhecido, tanto como psicanalista, né? Quanto como sujeito, vamos dizer assim, quanto alguém que também se relaciona. Afetivamente falando, não. Afetivamente eu acho que é uma realidade mais complexa, eu acho que existe uma possibilidade maior da gente entender, agora cognitivamente, como é que se dão as relações e o que de fato pode ser, se é que, né, é um bom critério, a diferença da profundidade e da superficialidade. Muito bem, eu vou começar, depois de ler todas as respostas, eu vou fazer uma reflexãozinha aqui junto com vocês, para a gente tentar fazer uma, sei lá, para não ficar só um conjunto de questões, mas também talvez uma contribuição minha para esse debate. Inicial, eu acho, né, porque esse é um tema tão complexo, né, tão interessante ao mesmo tempo, e possivelmente talvez até uma questão falseada, vamos dizer assim, se a gente acabar pensando depois que profundidade e superficialidade não sejam das melhores formas de pensar as relações, mas vamos ver. A primeira resposta que eu recebi, da primeira para a última, foi: uma tem chororô e a outra tem tanto faz. É verdade, eu acho que sim. Eu não sei se precisa ter chororô para ser necessariamente uma relação profunda, mas eu acho que é uma marca de relações mais profundas que se sustente a queixa, os defeitos, as insistências, as demandas do outro, né? Esse é um dos aspectos que eu mais prezo como uma resposta do que é possível imaginar o que é uma relação profunda em distinção de uma relação mais superficial. Uma dá trabalho e a outra não, sim. Acho que mesma coisa da outra questão. Tudo que é profundo é melhor. Depende, né? Depende de qual é o seu propósito nesse mundo de relações. Eu não sei se é a melhor coisa, eu não sei se é a única coisa possível, e eu não sei se é a única forma possível de se relacionar mesmo quando a gente esteja pensando nas mesmas pessoas, né? Não é, será que é possível ser profundo o tempo todo? Será que é possível alternar momentos mais profundos e momentos mais superficiais? Eu não sei se a gente é disposto ou disponível assim para ter relações profundas o tempo todo. Especialmente quando a gente pensa na profundidade como uma questão cognitiva, eu tendo a pensar isso, o meu doutorado foi inteiro sobre isso, que é impossível você estar disponível para alguém que perscruta, que insiste em querer te conhecer o tempo todo. E eu acho que a gente também não está tão disponível a ser dado a se conhecer dessa maneira o tempo todo. Relação profunda é conseguir tolerar no outro coisas intoleráveis em si, acolher e tolerar na diferença. Eu gosto mais da segunda parte dessa resposta, né, que é acolher e tolerar na diferença. Inclusive, se eu for contribuir com alguma coisa nesse debate, né, coisa que eu pretendo fazer agora mesmo, a diferença é um aspecto fundamental, né, do que configura a profundidade nas relações. Agora, eu só não entendo direito o tolerar coisas intoleráveis em si, porque eu acho que
É muito possível não querer insistir em relações, ou não querer permanecer em relações em que aparece no outro algo que é intolerável em você. Acho que isso é verdade para, por exemplo, uma relação entre paciente e analista, né, entre analisando e analista, mas numa relação dita amorosa, ou mesmo em amizades, eu não sei se isso vale tão bem assim. Eu estou pensando em coisas extremas, como, por exemplo, se alguém tem tendências psicopáticas, né, como muitos que a gente conhece, inclusive, circulam na mídia com certa frequência, não vejo razão, não vejo por que tolerar isso numa outra pessoa. Mesmo que essa razão, que essa tendência psicopática seja minha e esteja, até onde eu sei, muito bem domada, muito bem recalcada. Uma relação profunda é a que nos permite sermos individuais, amorosamente acompanhados. Eu concordo, concordo. Não sei se isso configura uma relação profunda. Porque estar acompanhado, você pode estar acompanhado de relações superficiais ao mesmo tempo. E não necessariamente as pessoas que te acompanham mesmo em relações mais superficiais, seja lá qual for o critério, precisam demandar de você ser o que elas pensam, o que elas querem que você seja. Mas ao mesmo tempo talvez tenha uma verdade aí, a gente vai pensar um pouquinho nisso daqui a pouco. Para mim, profundo é quando tem presença, entrega e inteireza. Acho que sim, pode ser. Eu não sei o que se quer dizer com inteireza, né? Dado que se trata de seres humanos e a gente nunca é tão inteiro assim nas relações, eu acho. Mas eu entendo a resposta. A relação superficial é pautada apenas em sexo, sem amplo interesse em conhecer mais do outro. Eu não sei se eu concordo tanto assim. Eu entendo, né, de onde vem essa resposta, mas... Primeiro porque a ideia de que o sexo é muito superficial, ou é só superficial, é uma ideia um tanto conservadora demais, um tanto moralista, eu acho. Tanto que em vários circuitos, né, especialmente alguns religiosos, o sexo talvez seja a coisa mais profunda que se tem. Tanto que existe um efeito simbólico, né, da fundamentação, do selar de um laço através do sexo, né? Noite de núpcias até pouco tempo atrás era isso. E a ideia de se despir na frente do outro, apesar de para algumas pessoas parecer algo muito superficial, não parece ser tão superficial assim para todo mundo. Eu acho que para algumas pessoas, inclusive, pode ser bastante profundo o despir-se na frente do outro, o entregar-se, vamos dizer assim, a uma cena sexual, a um ato sexual. Acho que tem um certo preconceito rolando, e eu acho preconceito mesmo, de dizer que qualquer relação que seja casual, né, ou pautada apenas por sexo, por exemplo, que se isso seja um acordo de todas as partes, seja necessariamente superficial. Eu não sei se isso é verdade, mas vocês comentem aí e me digam o que vocês acham. E duas questões que eu agrupei aqui, duas respostas que eu agrupei, que foram, para mim, relação profunda é aquela na qual há espaço para ser quem se é e expor suas vulnerabilidades. E outra que é conforto no silêncio, nas vulnerabilidades, ambos livres para a autenticidade. Aí tem em comum a questão da vulnerabilidade, né? E também a questão da autenticidade, de ser quem se é, incluindo também essas coisas mais negativas, vamos dizer assim, que são as coisas mais vulneráveis que a gente porta, cada um em si. Eu concordo mesmo. Eu acho que algumas pessoas, né, tipo, acho que algumas relações são marcadas por uma certa recusa, né, de acolher o que há de sinistro, sombrio, negativo, doloroso no outro, porque isso de fato dá trabalho para quem está se relacionando, e não é todo mundo que topa, né, estar em relações em que isso está em questão. Então é importante pensar que sim, que poder trazer de si o que há de mais complexo, né, o que há de mais complicado, o que há de mais doloroso, o que há de mais melancólico, depressivo, é também endereçar uma demanda ao outro que isso seja acolhido. Né? Eu não sei se eu vou entrar também na questão do acolhimento aqui, do cuidado, que eu acho que isso é um tema para um outro vídeo, mas que isso possa ser tanto enunciado quanto presentificado nessa relação, para mim é uma distinção importante do que uma relação mais profunda assim. E até, eu não sei se vocês estão percebendo, mas as distinções entre o que é superficial e arbitrário são bastante móveis, né? Não é nada muito estabelecido. Não existe um conceito, pelo menos não em relacionalidade, né? Acho que existem poucos conceitos, na verdade, que a gente consegue aplicar a esse campo sem problematizar, né? Que não sejam problemáticos de fato. Tanto que eu consigo pensar em realidades, né?
que você só expõe as suas dores para o outro e que o outro só se configure como uma presença quando você expõe as suas dores. Talvez não sejam as melhores relações possíveis, uma pessoa que só consegue se destacar frente a uma outra pessoa, se essa pessoa se mostrar sempre vulnerável, e eu acho que isso é uma relação dita superficial, né? Porque não existe a possibilidade de o outro se mostrar em outras faces, né? Mais complexas. Ou seja, existe um exercício de dominação de poder, que não é nenhuma relação está imunizada disso, isso é uma parte integrante das relações, mas que o outro consiga exercer um poder, né, de dominação sempre quando o outro se mostra vulnerável, para mim é uma relação superficial, não parece uma relação profunda, entende? É tudo muito, muito complexo e ambíguo, né? Não dá pra gente conseguir assentar de fato uma definição do que é isso. E a última resposta que eu separei foi: uma relação profunda, como uma relação psicanalítica, é baseada na escuta e na disponibilidade ao outro. Eu concordo mais ou menos, mas eu acho que uma resposta a isso talvez seja bastante importante, que é: escuta e disponibilidade ao outro, né, eu acho fundamental para qualquer tipo de relação que se chame relação. Porque mesmo que sejam relações superficiais, algum tipo de disponibilidade ali existe, senão nem seria de fato uma relação. Só que comparar isso com uma relação psicanalítica, né, que né, obviamente é um eixo organizador da presença de um psicanalista frente ao analisando, a escuta e a disponibilidade, não faz necessariamente da psicanálise uma relação. Eu não sei se todo mundo concorda com isso, mas toda vez que eu penso em relações, eu penso numa via de mão dupla de comunicação e presença afetiva, né? E de exposição também, e ao mesmo tempo de uma certa elusividade, de um esconder-se, né? nessas mesmas relações. Só que em psicanálise, eu suspeitaria de qualquer análise em que seja estabelecido que os outros se comunicam e se expõem da mesma maneira. Há diversos psicanalistas que tentaram experimentos nesse sentido, diferentes graus de exposição de si na análise, isso não é nada absurdo. Mas que isso seja uma realidade de uma análise, né, que o analista se exponha da mesma maneira que o analisando se expõe, e também estabelece demandas, né, e que não se oriente para uma certa neutralidade, isso para mim não é, de fato, uma psicanálise propriamente dita, né? Pode ser uma adaptação, uma modificação, uma modulação, mas para mim não é uma análise. Então, análise para mim não é uma relação. Para mim, análise é um vínculo estabelecido de alguém que demanda de um outro uma certa condição, né? um certo oferecimento, vamos dizer assim, de escuta, de presença, de atenção, de interpretação e de acolhimento e cuidado. Mas que isso não seja feito também do outro lado, né? Que isso não seja uma via de mão dupla ou uma demanda que circula entre as duas pessoas. Então, para encerrar, numa contribuição minha, que eu não quero me estender tanto assim também, eu acho que esse é um vídeo mais inicial desse tema, eu acho que o que configura a principal distinção entre uma relação superficial e uma relação profunda é a possibilidade de você acolher o fato de que você vai ser necessariamente outro, né? Que você não vai ser o mesmo para o outro que está com você, mas que você vai ser mesmo um outro, e que você possa ter uma certa impressão de que essa relação vai permanecer junto a você, mesmo que você se modifique. Isso significa, isso quer dizer alguma coisa importante, tanto no domínio cognitivo quanto no domínio afetivo, né? Eu posso não sentir amanhã a mesma coisa que eu sinto hoje, eu posso não dizer a mesma coisa hoje que eu disse ontem, e mesmo assim, o outro está disponível para me escutar e para sentir junto comigo. Eu acho que isso configura uma relação profunda. E vejam, talvez agora a gente esteja escapando um pouco do domínio do que é uma monogamia, por exemplo, e do que são relações ditas não monogâmicas, e eu estou mirando muito mais o registro de amizade, né? Quantos amigos ficaram juntos com vocês quando vocês já não eram mais as mesmas pessoas? Eu duvido que vocês sejam as mesmas pessoas hoje para esses mesmos amigos que vocês eram há 20 anos atrás, se é que vocês ainda têm esses mesmos amigos há 20 anos atrás. Então, por mais que você ainda consiga dizer de si que exista uma certa identidade entre aquela pessoa que você foi há 20 anos e aquela pessoa que você é hoje, é impossível imaginar que você é a mesma pessoa de fato, né? Que você tenha mantido as mesmas opiniões, que você sinta da mesma forma o mundo como você sentia há 20 anos. Então, eu acho que uma relação profunda é conseguir suportar a perturbação de que o outro é sempre radicalmente outro e amanhã vai ser um outro ainda maior. É isso.
Comentem aí o que vocês acham disso e depois a gente conversa mais.